Graça e paz, glória a Deus. Vamos falar do Salmo 91, que diz assim a partir do versículo 1: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente descansará. Vamos tomar então que o Salmo 91 está nos falando de uma situação de conflito. Diz diversas possibilidades, o Salmo 91, que nós temos nessa terra, neste mundo, de estarmos enfrentando algum tipo de conflito. Guerras, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, inimigos, seres, potestades que têm inveja da nossa posição diante de Deus, de todas as nossas possibilidades de andarmos com Deus, de sermos abençoados por Deus, de sermos enriquecidos por Deus. Então, tudo isso gera um sintoma de guerra, de batalha espiritual, de inveja. Pessoas invejam a sua posição em que você está. Então, você passa a ser confrontado. Em todas elas, você pode ter a ajuda de Deus, o socorro de Deus. Então, é isso que o Salmo 91 vai nos ensinar. Como receber a ajuda de Deus num mundo conflituoso, de inimigos espirituais e de vários lugares, várias fontes. Inimigos de vários lados aparecem quando nós nem percebemos, mas alguém está nos espreitando. Alguém quer a nossa posição, alguém inveja a nossa potencialidade, as nossas bênçãos. Então vamos ver isso aqui diretamente a partir do versículo 1. Ele já nos dá, então, essa alternativa. Nós temos um esconderijo que Deus, o Altíssimo, preparou para nós. Então Deus não vai precisar do esconderijo, mas Ele preparou para nós. Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal. Nós temos inúmeros salmos nesse mesmo sentido dessa nossa luta contra o mal. Então nós expulsamos o mal, mas nós também nos defendemos de um mal que nos espreita. O adversário está ao nosso derredor, sempre procurando a quem possa tragar. Então nós precisamos sim deste refúgio, desse esconderijo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então nós temos que estar perto de Deus para estarmos neste lugar que Ele já tem preparado para nós. Já foi planejado, Deus já sabia de uma maneira antecipada de todos os riscos da nossa vida na carne. A carne é fraca e precisamos de socorro, precisamos de esconderijo, de ajuda. Precisamos então desse esconderijo que o Altíssimo já tem para nós. Você precisa entrar nele. Você precisa receber de Deus essa possibilidade de habitar. Deus precisa abrir a porta para você entrar e habitar neste lugar que Deus já tem preparado para te guardar. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sua sombra, o Senhor é o seu guarda. Ele não dorme para te guardar. Então a sombra do Onipotente descansará. É uma sombra que aqui simboliza uma proteção total do sol, da chuva, dos inimigos, te guarda da visão daquele que te persegue. Então a sombra do Onipotente você descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aqui está, então, o caminho para você receber essa chave para habitar no esconderijo do Altíssimo, para entrar, ficar protegido. É confessar a Deus como seu Senhor. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza e nele confiarei. Quando você faz essa declaração, uma declaração de fé, você crê no seu coração, você dá ouvido à palavra de Deus e com a sua boca você confessa que Ele é o seu Deus, que você crê nele, que você confia, que você o adora, que você o ama, que você bendiz o seu nome. Então, você é recebido neste esconderijo pela fé, por uma declaração de fé que agrada a Deus.
que realmente toca a Deus, onde Deus vê a sua sinceridade, a sinceridade do seu coração, e aí Deus abre a porta. Então é uma declaração de fé pela palavra, de louvor. Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, para estarem na sua presença, o adorando eternamente. Você aprende a adorar, dizer que Deus é o seu Deus, o Senhor é o seu Deus, Ele é o seu refúgio, sua fortaleza, e nele você vai confiar eternamente. Você faz uma declaração de fé, podemos dizer, você é salvo, você entra, passa a habitar no esconderijo do Altíssimo quando você declara a Deus, que o ama, louva a Deus, bendiz o nome do Senhor. É algo que está em toda a palavra de Deus, essa aproximação de Deus pela fé. Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então este Salmo 91 está falando daquele que busca ao Senhor, que o adora, e aquele que tem fé e busca a Deus, então o agrada. E Deus vai te levar, vai te trazer para a sua presença, para você habitar nesse esconderijo. Você vai descansar das lutas contra os adversários, contra as suas dificuldades. Então você vai dizer, o Senhor é o meu Deus, eu quero mais do que tudo. Então você entrega o seu coração para amá-lo, para adorá-lo, para louvá-lo, e recebe as bênçãos de Deus, entre elas habitar no esconderijo. A palavra de Deus diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando uma pessoa bendiz a Deus, louva a Deus, tu és o meu refúgio, Deus é o meu Senhor, Deus abençoa, é bendito, é abençoado. Bendita seja a nação cujo Deus é o Senhor. Então as pessoas da nação, as famílias, as casas que glorificam a Deus, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então nós temos sempre essa promessa na vida de que aquele que confia em Deus, crê em Deus, adora a Deus, é bendito. Bendito. Todas as coisas boas vão acontecer. Livramento, cura. Então, quando ele diz, ele te livrará do laço do passarinheiro. Então, tem alguém te caçando. Você está vivendo na terra. Você está com um futuro abençoado. Promessas de Deus. Conquistas. Alegria. Tudo está incomodando. Por que tem o laço do passarinheiro? Porque o passarinho, ele tem o canto, ele tem a beleza, ele é agradável. Então, ele chama a atenção. Quando chama a atenção, tem algum olho te perseguindo, querendo te escravizar, querendo usar sua força, querendo ouvir o seu cântico, querendo dominar. Então, Deus vai te livrar, sempre Ele te livrará do laço do passarinheiro, daquele que quer te dominar, para te escravizar, para que ao invés de você usar a sua alegria, o seu dom para o seu bem, para a glória de Deus, que você use para aquele que vai te laçar, vai te prender. Mas Deus te livra desta situação e da peste perniciosa. Então nós também temos neste mundo, na matéria, na carne, nós temos a peste, nós tivemos aí a Covid, nós temos outros vírus considerados também como peste bubônica, outros tipos que já surgiram no passado, outros vírus que já apareceram, alguns surgindo agora, outros previstos, que temos que ter cuidado, temos que tomar a vacina, as vacinas, temos que ter higiene, e Deus também nos guarda, nos cura. Muitos esperavam que a humanidade fosse dizimada, que morressem muitos na Covid, mas nós vimos a evolução, vimos o final para a glória de Deus. Deus não permitindo que a humanidade sofresse tanto, podemos glorificar a Deus, ver a mão de Deus também nesta situação de peste. Deus nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas
e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Então esse cuidado de Deus, da palavra de Deus, a condução de Deus, é o esconderijo do Altíssimo. Habita nesse lugar, habita na direção de Deus, habita no comando de Deus, na autoridade de Deus, a sombra de Deus, e Ele vai te livrando de todo mal. Então nós falamos adversários na terra, adversários no ar, adversário de potestade, de espíritos, de anjos, de o que for, do alto, de baixo, de todos os lugares. Somos mais do que vencedores, temos a promessa também no Novo Testamento de que o Senhor vai nos livrar, de que o Senhor vai nos dar a vitória, de que o Senhor vai nos guardar. De tal forma que diz o versículo 5, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Então nós temos aí perseguições à noite, temos animais, temos violência, temos crimes, temos o ladrão, temos o assassino, temos todo tipo de perseguição que podem gerar medo. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós sentimos em nosso corpo, em nossa mente, em nossa vida, dentro de nós, o poder de Deus. O Espírito de Deus vem habitar em nós. Ele também nos transforma em lugar da sua habitação. Este refúgio, fortaleza, esse esconderijo, essa sombra com a presença do próprio Espírito de Deus que vem habitar em nós. Então nós não temos medo. Nós confiamos em Deus, nós temos a direção de Deus, temos a palavra de Deus, sentimos realmente a força de Deus habitando dentro de nós. Você pode receber isso. Se você crer, buscar, adorar a Deus, clamar, pedir, você também pode ser batizado com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Então, com o Espírito Santo habitando dentro de você, não haverá outro principado, outra potestade espiritual que habita em tronos, que tenha o poder sobre alguma região celestial ou terrena. Então, nenhum desses seres da hierarquia espiritual poderão mexer com você, poderão te enfrentar, poderão te confrontar ou te atacar mesmo, porque você sequer terá medo disso, porque Deus vai habitar em você através do seu Espírito. Nós fomos criados de forma a poder ser morada de Deus, morada do Espírito Santo. Ele veio habitar em mim, ele habita e nos fortalece, e a alegria do Senhor está em nós, a sua força, o seu poder, a sua unção, todo o bem, todo o poder do céu, toda a plenitude de Deus habita em nós pelo poder do Espírito Santo. De forma que o versículo 7 diz assim, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, tu não serás atingido. Então é uma possibilidade na guerra, na peste, em qualquer situação pior, numa batalha, e você tem uma aliança com Deus, você buscou a Deus de forma preventiva. Então você recebeu de Deus a unção, a guarda, e o mal não vai te tocar. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Então vão cair, vão ser derrotados. Nós temos aqui, estamos falando sobre as nações. Bendita é a nação, são todas as nações cujo Deus é o Senhor, é o nosso Deus. É o Deus dos mandamentos, é o Deus da palavra, que permanece para sempre, palavra de poder. Ela permanece porque ela vence, sempre vencendo, sempre avançando, até a consumação do século, até a vinda do reino de Deus em toda a sua plenitude. Então, feliz é a nação que acerta o alvo de ter Deus como Senhor, com as suas obras, com a sua vida, obedecendo a Deus, ter Deus como Senhor, não apenas dos lábios, mas de verdade, nas suas ações, amando a Deus e amando ao próximo. E algumas nações na história já têm vivido essa experiência com Deus, têm sido abençoadas, benditas são as nações. E várias nações da terra têm recebido esta bênção. Vamos aqui falar 2 exemplos que nós temos aí
já foram feitos filmes sobre situações semelhantes, vamos citar aqui dois países. Vamos citar a Inglaterra e a Rússia e comparar. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, a Inglaterra já passou por várias guerras no passado, houve períodos de muitas guerras. Guerra dos 100 anos contra a França e outras guerras ali na sua região. E em uma delas, já nos dias mais próximos do século, na passagem do século XIX para o século XX, já com a Revolução Industrial, então começaram a se fazer os canhões para as guerras. E os ingleses, então, todos os países saíram atrás de material, do chumbo ou do ferro, para que pudessem fazer o canhão, que teria que ter uma resistência para a pólvora estourar ali a bola do canhão e ele estar firme e conseguir lançar a uma grande distância e levar a nação à vitória com um armamento melhor, um armamento superior. Então viram que os sinos das igrejas eram feitos em geral de chumbo, material muito resistente, e que eles poderiam então pegar os sinos das diversas igrejas, tanto protestantes quanto católicas, comuns na Inglaterra, e usar os sinos para serem derretidos e transformados então em canhões. E o povo da Inglaterra entendeu que sim, que seria um uso justo, honesto e que agradaria a Deus, então, usar ali o sino com o chumbo para defender o povo. Então havia amor a Deus e amor ao próximo. Então o povo se uniu, subiram, tiraram os sinos, derreteram, fizeram uma grande quantidade de canhões e a Inglaterra prosperou, venceu a guerra. A Inglaterra se tornou uma grande nação com seus canhões nos seus navios, foram equipados e também ali nas suas regiões litorâneas para defender a nação. E a Inglaterra venceu as guerras e prosperou como uma das principais nações em diversos períodos da história. Já a Rússia tinha um outro tipo de mentalidade religiosa e aconteceu uma situação semelhante. Da mesma forma, a Rússia se envolvia em várias guerras, mais ou menos no mesmo período que a Inglaterra, e os russos, então, o governo, muitas igrejas católicas, ortodoxas, lá pelas terras, pelas cidades russas, pelas regiões da Rússia, e fez essa mesma proposta que os ingleses fizeram e foram bem entendidos pela nação e venceram. E as vidas foram salvas. Deu-se preferência às vidas em relação a um sino. Achou que valia a pena, que não teria problema nenhum. Tirar o sino das igrejas para transformar em arma de defesa contra os inimigos para manter a vida dos ingleses. E foram abençoados. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor, porque estava em nome do amor ao próximo. Já os religiosos russos, tinham uma religião muito espiritualizada e não entenderam dessa forma. Se revoltaram, lutaram contra o governo para impedir que qualquer sino fosse usado para se fazer canhão. Acharam que seria um sacrilégio, que não poderia usar algo que estava lá consagrado no templo, na igreja, lá no prédio, para se transformar em arma de guerra. O que obrigou o governo russo a criar leis contra as igrejas russas. Então, a igreja não entendeu, como os ingleses, que seria uma ação abençoada para proteger o povo por amor ao próximo. Os ingleses ficaram radicalmente espiritualizando a situação, o que obrigou o governo a tomar a força, a prender os líderes religiosos, a
derrubar as igrejas. Muitas igrejas então se levantavam contra, até se armavam com madeira, com ferro, com suas armas, lá com seus utensílios de trabalho no campo se transformando em arma. Revolução ou uma revolta camponesa que levou o governo a ser obrigado a matar religiosos, a prender religiosos e a derrubar prédios, tomando à força os sinos para transformar em canhões. Com isso, a religião russa foi diminuída, perdeu o sentido do amor ao próximo, foi desconsiderada no contexto posterior da Revolução Soviética e passou a ser mal vista. Então faltou ali o entendimento de que deve-se amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então, para salvar a vida do ser humano, do próximo, valeria a pena, seria correta aquela atitude. Então, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E para Deus ser o Senhor de uma nação, essa nação tem que aprender a amar. Quem ama é nascido de Deus. Tem que obedecer à palavra de Deus. E a vontade de Deus é que nós o adoremos em espírito e em verdade e que venhamos a amar o nosso próximo. A ter ali um relacionamento de amor, pois Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus. Se a nação, ou se o povo, se alguém não entender isso, ele não vai conseguir andar com Deus. Não importa que você diga que ama a Deus, se você não amar o seu próximo. Você não agrada a Deus e você não vai andar na luz, não vai estar de acordo com a palavra de Deus. Não vai estar glorificando a Deus com as suas ações, com as suas atitudes. Então, que você realmente possa receber essa bênção de Deus, obedecendo a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus e também amando ao seu irmão, ao seu próximo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente em nome de Jesus, o Messias. Amém.